Bora, nação, obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, meus amigos. Fomos eliminados pelo Corinthians de forma vergonhosa na noite desta quarta-feira. Uma forma ridícula, uma forma que passou por óbvio pelas mãos do nosso treinador, pelas mãos do Renato. Por que eu digo isso pra vocês? Porque a nossa derrota pro Corinthians, a nossa eliminação pro Corinthians, começou na semana passada, no confronto lá em Itaquera, quando o Grêmio teve todo o segundo tempo com um jogador a mais e o Renato simplesmente não soube mexer. Sim, o Renato não soube mexer, porque lembro vocês que lá naquele jogo o Renato coloca Natan Fernandes e Gustavo Nunes e não coloca o Monsalve, por exemplo, que estreou no final de semana e que era um meia de armação para aquela partida. Poderíamos ter tido, por exemplo, Soteldo e Natan, ou Soteldo e Gustavo, e tendo o Monsalve pelo meio, tendo uma criação, tendo um cérebro. Não, o que o Renato fez naquela partida, jogou o Natan pela esquerda, jogou o Gustavo pela direita, colocou o Soteldo centralizado, que não é um meia armador, e nós não tivemos nenhuma criação naquela partida no segundo tempo, principalmente que foi quando nós estávamos com um a mais. O que aconteceu no jogo de hoje? O Grêmio teve, no caso, aquela famosa frase de que a vontade, aliás, o medo de perder, ele foi muito maior do que a vontade de vencer, ela é perfeita para o jogo de hoje. Perfeita. O Grêmio foi covarde diante de um Corinthians desmantelado, diante de um Corinthians todo desfalcado, com lesões, com jogadores reservas, poupando para o Campeonato Brasileiro porque estão com medo de cair. Esta é a grande realidade. O Grêmio hoje foi covarde. O Grêmio hoje teve o apoio do seu torcedor que tanto pediu lá no Couto Pereira. A festa foi maravilhosa. Mais uma vez a torcida gremista atendeu o chamado e o Grêmio dentro de campo foi covarde. Um time que não teve criação nenhuma. Era só bolas espetadas pelo Soteldo e por Pavon. No segundo tempo, o que o Renato faz? Ele coloca o Diego Costa. Pra quê? Pra quê? Não teve uma criação. Ele desmancha o sistema com 3 zagueiros e coloca o Diego Costa. Só que não chegou uma bola pro Diego. Não chegou nada. Era só ligação direta pelas pontas. Só ligação direta. Principalmente da individualidade do Soteldo. O Grêmio hoje é Soteldo dependente. Gente, não tem explicação uma questão dessa. O Renato tinha no banco de reservas o Monsalve, por exemplo, e não utilizou. Não utilizou. Por que não colocou o guri para jogar? Ele foi questionado sobre isso na sua coletiva de imprensa. Sabe qual foi a justificativa do Renato? Ele disse o seguinte: você faria o que no meu lugar? Diz o Renato. Tiraria quem para colocar o Monsalve? Aí o César Fabres vai e diz para ele: olha, tiraria o Pavon, por exemplo, né, que no segundo tempo desapareceu da partida. Tira o Pavon, coloca o Monsalve. Ah, vai tirar. E quem é que vai marcar o lateral? Vai botar um jogador que não marca para marcar o lateral? Como se só existisse a formação com pontas. Renato, tu é pago para pensar. A desclassificação do Grêmio na Copa do Brasil, da forma como foi, passa principalmente, e eu diria até, olha, unicamente não, mas principalmente pelas tuas mãos. Pelas tuas mãos. Pelo jogo lá em São Paulo, que tu deixou de fazer o teu papel, e aqui, que o Grêmio se acovardou com essa forma como tu colocou o Grêmio para jogar. Passou muito pelas mãos do Renato a desclassificação do Grêmio hoje. Muito. Muito, muito, muito. O Renato depois, ele é questionado, por exemplo, sobre a sua culpa nessa história toda. A culpa é do treinador? Foi a primeira pergunta, a pergunta do Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha. O Renato, posso rir da tua cara? O Renato disse isso pro repórter. Eu posso rir da tua cara? E aí ele começa a explicar que o time estava descansado, que poderia tirar jogadores esgotados, mas esses jogadores eram os batedores de pênaltis, então eles não poderiam sair. Não poderiam sair. Que eles treinam pênalti, mas que na hora do jogo não deu certo. Ele se encheu de justificativa, mas explicar o que aconteceu de verdade dentro de campo e qual foi a visão dele de jogo, ele não explicou. Ele não teve. Diogo, vamos fazer terra arrasada? Não, não vamos. Não vamos porque eu sempre preguei aqui que embora a gente tivesse chance daqui a pouco de chegar muito próximo a um título na Copa do Brasil, nós nunca poderíamos deixar de pensar no Campeonato Brasileiro. Até porque a nossa situação ela é bem complicada. Mas a forma como aconteceu,
com a oportunidade que nós tivemos de abrir o placar diversas vezes lá contra o Corinthians, principalmente depois quando ficamos com um jogador a mais e aí faltou técnico. E no segundo jogo, com o Corinthians com o time desmantelado, com o Corinthians com o time reserva praticamente, e nós nos acovardar, nós fomos covardes hoje. O Grêmio entrou no jogo do Corinthians. O Corinthians veio só para se defender. E o Grêmio não soube criar, o Grêmio não soube mais uma vez furar a bolha do Corinthians. Isso é técnico. Isso não é qualidade de jogadores. Ninguém vai me convencer que o Grêmio tem um grupo pior do que o Corinthians, por exemplo. Nós não temos. Quem sabe um dia já tivemos. Quem sabe um dia já tivemos. Hoje não temos. Principalmente com as peças que chegaram. O meu treinador, ele passou praticamente o primeiro semestre inteiro reclamando que não tinha centroavante. Hoje, quando ele foi questionado sobre a entrada do Diego Costa, a sensação que eu fiquei da resposta dele é como se ele só tivesse o Diego Costa para colocar. O Renato ele é questionado sobre a entrada do Diego, ele disse que colocou o Diego porque precisava de alguém ali na frente para incomodar e para ficar daqui a pouco até receber e matar essa bola. Só que aí depois ele justifica, mas o Diego estava sem ritmo. Tudo bem, cara pálida, mas tu só tinha o Diego para colocar no jogo de hoje? Tu só tinha o Diego para colocar no jogo de hoje? O Arezzo não faz mais parte da equipe. O Arezzo ficou de fora da lista de relacionados. O Arezzo não estava nem no banco. Nem no banco. Todo mundo sabia que o Diego estava voltando de lesão e que, por óbvio, o Diego voltaria sem ritmo. O Diego entrar na partida hoje seria num segundo tempo, onde o Grêmio já estivesse ganhando, onde o Grêmio já estivesse encaminhado daqui a pouco a sua classificação. Era nesse sentido, para o Diego entrar, daqui a pouco, né, conseguir fazer uma jogada, fazer um gol, algo do tipo, para ele ir ganhando ritmo aos poucos. O Soteldo demorou 3 partidas entrando durante os jogos para poder voltar a ser o titular, e mesmo assim quando voltou demorou um tempo. Então ninguém esperava que o Diego voltasse hoje arrebentando, dando coice na cola. Ninguém esperava isso do Diego. Mas o meu treinador, pelo jeito, ou entrou, ou foi com um salto alto já esperando que no segundo tempo o Grêmio tivesse resolvido a questão, ou não soube interpretar. Porque a justificativa dele na coletiva de ter colocado o Diego, mas o Diego estava sem ritmo, pelo amor de Deus, né? Parece a justificativa dele quando ele falava o porquê colocava o JP Galvão. Eu só tenho o JP Galvão para colocar na posição, quem que eu vou colocar? Parece a justificativa que ele dava. Essa não cola. Essa não cola. O Grêmio perdeu porque não teve treinador. Faltou treinador. Assim como eu elogiei no final de semana que nós tivemos treinador para montar uma equipe e vencer o Atlético Paranaense fora de casa com uma equipe alternativa, nesse jogo de hoje faltou treinador. Renato foi incompetente no jogo de hoje contra o Corinthians e essa derrota vergonhosa, essa eliminação vergonhosa que o Grêmio teve nessa noite de quarta-feira.